Fala galera, tudo bem? Vou começar o vídeo de hoje com uma pergunta. O que é melhor? O karatê antigo, né? Raiz, criado por Funakoshi, desenvolvido pelos seus filhos e passado, né, às outras gerações? Ou o karatê moderno, visando a competição, trabalho físico mais, mais apurado, estética? O que você considera melhor? Bom, eu não estou aqui para dizer o que é melhor ou pior. Eu acho que isso vai de cada praticante, de acordo com aquilo que acha certo. E não vejo problema algum em existir formas diferentes de se treinar karatê, de se treinar Shotokan. Estou aqui só para levantar esse ponto aí e a gente acompanhar e discutir, certo? Vou trazer talvez a minha opinião. Se você concordar, show. Se não concordar, tranquilo também. Não me importo de aprender aí com os comentários, estou aqui para isso. Então vamos lá. Tenho dois vídeos aqui que eu gostaria de assistir com vocês, que são vídeos do Karatê Shotokan antigo e o Karatê Shotokan da mesma linhagem, né, da mesma raiz, porém desenvolvido já para o Karatê mais moderno, onde tem as competições também de kata. Então aqui o primeiro vídeo é o Jigo Funakoshi, né? E ele que é filho do Funakoshi, eu não encontrei vídeo do Funakoshi fazendo, né, mas trouxe do filho dele, acredito que seja o mais próximo aí do tradicional, da raiz do Karatê. É interessante que aqui se vê bastante os conceitos, né, do Shotokan, então, as bases baixas, né, as defesas profundas, a gente consegue ver bastante essa movimentação que é o conceito principal, né, mas tem muita coisa aqui que eu diria que não aprendi assim, né? Vamos comentar, vou até ampliar um pouquinho mais. Vamos começar pelo Kokutsudachi. Se a gente avaliar o Kokutsudachi aqui, ele tem a proporção que me foi ensinado, certo? Porém, a questão do posicionamento das pernas é um pouco diferente. E aí, se a gente for ver em quem está fazendo, não tem nem como a gente dizer, não, tá errado, né? Porque foi eles que criaram. Então, o que acontece? O karatê ele foi se desenvolvendo até chegar nos dias de hoje, onde se trabalha muita questão competitiva. Então, para uma questão competitiva, se é ensinado que esse pé à frente aqui, ó, ele mantenha um alinhamento aí de 90 graus em proporção, em relação ao de trás, né? Então, os pés devem ficar assim, alinhados, calcanhares, né? Um pé bem para frente e um bem para o lado. Mas aqui, se a gente for ver no vídeo, né? Se a gente for ver, esse pé da frente dele não está alinhado, ele está 30 graus mais ou menos para o lado. Até fui pesquisar depois e era uma recomendação, né? Que se deixasse o pé nesse formato. Outra coisa que é interessante, ó, esse deslocamento de uma base para outra, por exemplo, do Kokutsudachi aqui para o Zenkutsudachi, o que é ideal, né? É que se mantenha o alinhamento do corpo, né? Fazendo apenas a transferência do peso da perna de trás para a perna da frente, e aí depois da perna, né, que vai ficar atrás para a perna da frente, mais um pouco de peso, até finalizar o Zenkutsudachi. Aqui ele faz uma oscilação, né? Ele sobe essa altura. Ó, sobe e depois desce fazendo um movimento bem profundo, com a base maior do que ele fazia no Kokutsudachi, né? E com o tronco levemente à frente, fazendo esse bloqueio. Depois ele vai fazer o movimento de subir as mãos e o tronco sobe, fazendo com que esse joelho aqui, ó, não esteja alinhado com a ponta do pé, né? Passante da ponta do pé, que é instrução mais atual aí para que a gente faça, né? Visando uma qualidade técnica maior. E aí, falando assim, poxa, Vitor, mas o cara que criou fazia assim, ele ensinou assim, ele não corrigiu o filho.
Cara, aí tem muitas coisas que a gente pode levar em consideração. Primeiro, ele pode ter ensinado assim, né? Ah, ou ele pode não ter ensinado assim e realmente era só uma questão de dificuldade do Gigo fazer, né? E aí a gente tem esse impasse. Pode ser uma questão humana, né? Uma dificuldade dele, talvez, como pode ser realmente que era assim e com o tempo evoluiu, né? A modo de que não fizéssemos esses erros, tá bom? Então vamos continuar aí. Ó, subiu, avançou, giro. Beleza. Ó, em relação ao Kibadate, a imagem é ruim aqui, né? Mas dá para se notar que esses pés não ficam alinhados 100%, assim, 90 graus. Eles têm uma leve rotação externa ali dos pés. Mas todo o resto segue o padrão, né? Ó, aqui a gente pode ver que tem mais ou menos tamanho de dois ombros entre uma perna e outra. O pé e o joelho mantêm o mesmo alinhamento. Postura alinhada aqui. Só essa questão do pé que é um pouco diferente. E aí a gente volta mais uma vez a comentar, né? Será que era uma dificuldade técnica do Gigo? Ou será que realmente era instrução de se fazer assim? Bom, não sei, não tem como saber, né? Mas a orientação moderna é que os pés fiquem alinhados, né, em 90 graus. Ó, questão do tronco, mais uma vez, fazendo bloqueio com o peso para frente. Confesso que se for pensar na funcionalidade, é muito mais funcional, né? Porque a gente consegue absorver esse impacto que viria fazendo a defesa. Depois, se isso aqui é visto como um garrão, né? Para pegada de perna lá, faz bastante sentido essa base mais profunda, mas foge totalmente do padrão, né? Que se treina do Zenkutsu Dachi. Por exemplo, um Zenkutsu Dachi nessa altura não conseguiria transpor uma nova base à frente, né? Então ficaria um pouco inviável. E aí é engraçado que ele repõe a postura quando faz a puxada da mão lá para o Manjuke, ó. Fazendo novamente aquele recuo de tronco, que faz bastante sentido numa postura defensiva, né? Se tá fazendo uma defesa de um ataque aqui, é normal que se faça a esquiva do corpo também. E aqui ele repete o mesmo movimento das duas formas, né? Como a gente tinha comentado. Aí agora é o seguinte: é errado? Não é errado. Eu até acho que é muito funcional, né? Só que o que acontece? Opa, vamos mudar a cena. É muito funcional, só que o que acontece? É feio, vamos ser sinceros, é bem feio, né? A forma que era feito por Gil Funakoshi. Porém, essa funcionalidade deve ser levada em consideração. Eu acho que é muito legal a gente entender que a aplicação ela é diferente, né, do kata, e aquele kata antigo ele é mais próximo da aplicação do que esses novos que a gente executa, tá? Outro vídeo agora é mais moderno já. Tá aqui, toda vez que eu mudo a cena, ele anda um pouquinho. Já é um kata mais moderno. Deixa eu só confirmar se tá certa a cena aqui. Certo. Esse novo kata mais moderno, também JKA, segue a mesma linhagem, né? E foi depois instituída por Nakayama. Então a gente já tem ali do Funakoshi, o Jigo Funakoshi, e aí deu sequência, Nakayama pegou tudo que aprendeu e instituiu, né? Escreveu, deixou documentado, e aí fez os livros que são famosos, né? Que tem todos os katas, as posições de pé, tudo certinho. E aí aqui já é muito mais parecido com o que eu conheço, por conta do material feito aí do Nakayama. Então vamos assistir para acompanhar. Ó, tamanho do Kogutsudachi de um lado e de outro. O alinhamento do pé que eu comentei antes, é os pés retinhos, um para um lado, outro para o outro. Ó, oscilação de base não acontece, Zenkutsudachi, Kokutsudachi mesmo tamanho, Kibadachi já buscando o alinhamento maior dos pés.
questão do tronco mantém-se alinhado, ó, durante o movimento, só vai trabalhar ali aquela abertura de quadril do Kokutsudachi e do Zenkutsudachi, né? Então, já é muito mais semelhante com o que eu conheço. Então, aí a gente entra naquele ponto de novo, né? Será que mudou pela, pelo estudo, pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento técnico, para ficar mais estético, pela questão das competições, né, de karatê, de kata, propriamente? Ou será que era uma dificuldade de Funakoshi, digo Funakoshi, de fazer nesse formato aí que foi instituído pelo Nakayama? Difícil saber, não tem como conversar com eles para sabermos, mas o que é fato, né, é que a gente tem esse material aí e a gente consegue ver que é diferente o que era feito com o que é feito. E essas mudanças, elas são positivas por um lado e negativas por outro, né? Positivas porque o kata fica mais bonito, mais apresentável, a gente consegue desenvolver muito mais a parte física, porém a gente perde aquela questão da tradição, da raiz, né? O que também é muito importante. E dificilmente vai ser conseguido fazer das duas formas, né? Da forma tradicional antiga e da forma moderna competitiva. Mas é interessante a gente saber, estudar e estar tá por dentro. Deixa aí seu comentário, como é que você pratica, se você também costuma treinar no formato padrão JK ali, né, que tem todo esse material instituído por Nakayama, ou se você costuma fazer aí, como vê, estilo Funakoshi, Jigo Funakoshi, no vídeo aí que a gente mostrou. Espero que tenham gostado e até a próxima.